Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre Deus elevado e ao mesmo tempo acessível. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 936. Nossa palavra sublimidade vem de uma palavra latina e significa perfeição ou excelência, uma posição elevada. Quando falamos da sublimidade de Deus, afirmamos sua superioridade em relação a todos os outros. O Criador é, por natureza, superior às suas criaturas. A enormidade, grandeza e superioridade absoluta de Deus são características enfatizadas do início ao fim da Bíblia. Seria um erro gravíssimo e fatal negar ou ignorar a sublimidade de Deus. Paulo escreveu a Timóteo: exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6. No Antigo Testamento, Isaías foi um dos autores que mais enfatizou a grandeza de Deus. Com o plano de fundo dos seus comentários sobre a superioridade do Criador, ele transmitiu uma afirmação surpreendente. Sem esquecer da insignificância dos homens, inclusive do povo de Deus, ele disse em Isaías 41, versículos 13 e 14, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O Deus que mede todas as águas dos oceanos na concha da sua mão, como diz o capítulo anterior, estende a mesma mão para segurar a mãozinha do seu povo. Esse mesmo paradoxo é um dos principais temas da Bíblia. Por um lado, Deus é grande, elevado e inacessível. Por outro lado, ele se mostra humilde e próximo. Quando Paulo discursou diante dos filósofos gregos em Atenas, ele apresentou esse paradoxo. Ele falou do único verdadeiro Deus, até então desconhecido pelos gregos, como Criador e sustentador da vida e do universo. Ele disse que Deus não precisa de nada e que não pode ser contido em templos feitos por seres humanos. Depois desta descrição do Senhor, Paulo incentivou as pessoas a buscarem a Deus e disse em Atos 17, versículo 27, bem que não está longe de cada um de nós. Não há demonstração maior da acessibilidade de Deus do que a encarnação de Jesus. Ele até serve de exemplo para que evitemos atitudes arrogantes de nos achar superiores aos outros. Esse foi o ponto que levou Paulo a falar do Deus inacessível que desceu para tocar a vida dos homens que ele criou. Em Filipenses capítulo 2, começando no versículo 5, Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz. Na forma humana assumida por Jesus, Deus habitou entre os homens e mostrou pessoalmente sua gloriosa natureza. Por meio de Jesus, o Pai estendeu sua mão para adotar como seus próprios filhos todos que se convertem a Ele. Conforme diz Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esses versículos frisam o grande privilégio de nos aproximarmos de Deus. A expressão Abba, Pai, seria a maneira de uma criança pequena falar com seu pai. Hoje seria talvez papai. Deus ouve as orações daqueles que o servem com o mesmo interesse que um homem escuta quando o filho pequeno chama seu papai. A outra palavra que chama nossa atenção, nesse contexto de Gálatas 4, é herdeiro. Deus adota pessoas como você e eu, e nos faz seus herdeiros, filhos privilegiados e abençoados pelo próprio Pai. Deus pode medir o espaço do universo com sua mão, mas Ele estende a mesma mão para guiar e proteger cada um de nós. Que conforto, que privilégio, que bênção enorme. Agora a prometida resposta à pergunta 936. Nos primeiros capítulos de Provérbios, a sabedoria é personificada com qual figura literária? As alternativas: A. Um guerreiro no deserto. B. Um escriba que registra os erros dos homens. C. Uma mulher que clama em voz alta. Ou D. Uma árvore oculta que apenas os reis podem encontrar. A resposta certa, a alternativa C. Uma mulher que clama em voz alta. A sabedoria, conforme Provérbios capítulo 8, é essa mulher que chama dos caminhos, guiando os homens ao caminho da vida. Diz Provérbios 8, a partir do versículo 2. A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. E para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A resposta é certa. Alternativa C. E a nova pergunta do dia, verdadeiro ou falso? Davi pecou ao ordenar o censo de Israel e Judá, e Deus lhe deu a escolha entre 3 tipos de punição. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus é sublime, elevado, muito acima de nós. Mas Ele estende a mão e nos toma pela mão para nos guiar para a vida como filhos, herdeiros de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.